Os erros por descuido podem estar minando a sua aprovação em medicina pelo Enem. E geralmente esses erros vêm atrelados com distratores. Distratores são artifícios que os elaboradores de questões usam para fazer o aluno ser seduzido por uma outra alternativa que não seja a resposta. O Enem 2024, por exemplo, estava encharcado de distratores. E isso fez, por exemplo, os alunos caírem em número de acertos em 10 questões comparado aos simulados. Eu, particularmente, acompanhei alguns alunos que estavam fazendo mais que 40 acertos em todos os simulados. Chegaram no Enem e fizeram 32, 33 acertos. Daniel, por que isso aconteceu com esse grupo de alunos? Justamente porque eles chegaram na prova mais cansados, mais ansiosos, e isso tirou um pouco do foco em perceber o que o comando da questão estava restringindo, em notar justamente aqueles distratores que eram sedutores. Então aqui o objetivo é a gente dar uma olhada em 2 questões apenas e entender qual vai ser a tendência do Enem para os próximos anos. Lembrando que o Enem está evoluindo, está se tornando uma prova cada vez mais conteudista. E esses artifícios, como por exemplo o artifício dos distratores, vai ficar cada vez mais presente nessa prova. Eu quero abrir um parêntese aqui para lembrar uma coisa para vocês. Distrator não está relacionado com pegadinha. A pegadinha é aquele artifício que o elaborador faz para o aluno cometer um equívoco e errar de maneira direta. O distrator é uma estratégia pedagógica na qual o elaborador cria ali para saber se o aluno conseguiu diferenciar bem uma teoria da outra. A pegadinha não, a pegadinha é feita para o aluno realmente errar. O distrator é para testar, para avaliar o aluno. Então, já de cara, já lembra disso. O Enem não tem pegadinha, ele tem muito distrator. Vamos lá. 2 questões aqui de física que me chamam bastante atenção para levar isso aqui para os alunos como um ótimo exemplo. Primeiro é a questão 105, a questão da Cripple Zone, né? A questão que muito provavelmente, se você estudou, teve um ano bom de física, você estudou impulso e quantidade de movimento. Daniel, nessa questão a gente fala sobre o quê? Sobre uma colisão em que carros modernos, carros que são formados por estrutura de plástico, né? Em sua maioridade ali, em sua maioria, eles vão se deformar. Então é uma comparação, é um repertório que muito provavelmente o teu professor de física já citou. Os carros de antigamente eles amassavam muito pouco. Os carros atuais eles precisam amassar como capacidade de segurança, como posição de segurança. Inclusive eles chamam isso aqui de região deformável, né? Cripple Zone. Olha só, quando o aluno que estudou bem, né, impulso e quantidade de movimento, energia, a parte de colisões, olha para essa imagem, 3 palavras-chave aparecem automaticamente na cabeça desse estudante. Vamos lá, quais são essas 3 palavras-chave? Tenta pensar aí comigo. Primeira, impulso e quantidade de movimento. Então ele viu uma colisão, viu o impacto, viu aquela parte se deformando, levando um tempo maior para deformar, impulso e quantidade de movimento vai aparecer na cabeça dele automaticamente. Daniel, qual seria a segunda palavra-chave que esse aluno naturalmente vai pensar quando olha para essa imagem? Colisão. Colisão é a segunda palavra-chave que ele vai pensar. E a terceira palavra-chave que geralmente ele pensa numa questão como essa é em energia. Então, peraí, eu tenho na minha cabeça quantidade de movimento, impulso e energia, né? Quantidade de movimento, impulso, colisão e energia. Daniel, se todos esses termos estiverem nas respostas, significa dizer que existem distratores ali, né? Exatamente. Então, o aluno ele pensa naturalmente em alguma coisa. Existem pensamentos automáticos. Lembra que existe um fluxo mental de pensamento quando a gente faz uma certa atividade. Então, se eu estudei impulso e quantidade de movimento, na minha cabeça já vem esses termos aqui de maneira automática. O meu cérebro, ele funciona de maneira automática quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso. Então, na hora da prova, é super interessante que você se sinta mais calmo para fazer justamente a distinção ali dos comandos das questões. Daniel, mas eu sou um aluno que sempre fico muito ansioso na prova. Cara, você tem que fazer terapia. Você tem que procurar ajuda com um psicólogo para desenvolver habilidades, ferramentas de manipular essa ansiedade lá. Seja por respiração, seja até, se preciso, alguma ajuda medicamentosa com o médico. Mas lembra, você não pode normalizar a ansiedade de prova. A ansiedade de prova, ela dura ali por 10 minutos. É o comecinho. Lembra que a ansiedade é a dúvida do que vem lá na frente. Se eu chego na prova, folheio toda a minha prova, sei o que tem na prova, não é para eu ficar mais ansioso, certo? A ansiedade de prova tem que durar 10 minutos. E eu vou fazer ali nesses 10 primeiros minutos as questões conforto, as questões que eu tenho mais familiaridade. Daniel, mas o TRI? Os 10 primeiros minutos é sobrevivência. A gente tem que procurar as questões que para mim, são mais acessíveis, mais fáceis. Eu tenho um repertório. Então, assim, toma cuidado. Se você estiver ansioso,
beleza? Procura ajuda. Fechando parêntese aqui. E voltando para a questão, a gente percebe que as alternativas, elas têm essas palavras-chave. Na alternativa letra A, ele cita airbag. Pô, tá na imagem o airbag. É uma associação direta, comparação. A alternativa letra B fala sobre energia. A alternativa letra C fala sobre quantidade de movimento, certo? A alternativa letra D fala sobre criar uma barreira de proteção em seus ocupantes. É um fato também. Então, a alternativa letra A e a alternativa letra D são fatos que estão na imagem, certo? Então, se o aluno olhar para a imagem, ele pode cair nesse distrator, porque é uma memória recente, uma memória de curto prazo. E a cabeça dele pode falar, pô, isso é verdade, certo? Pô, Daniel, isso aqui faz sentido. Vou marcar isso. Agora, vamos olhar para o comando antes de tudo, né? E perceba que a alternativa letra E fala sobre velocidade e centro de massa. Então, todas as alternativas são muito sedutoras, fazem o aluno ficar tendencioso a marcar alguma delas, certo? Cara, olha o motivo. Eu tenho a imagem mostrando tudo aquilo que está nas respostas. Eu tenho nas alternativas palavras-chave, contextos que eu estudei ao longo do dia, ao longo das semanas, fiz simulados quanto a isso. E isso é uma questão muito perigosa. Todas as alternativas aqui, elas têm distratores. Então, tudo bem se você errou essa questão na hora do Enem, porque essa questão foi muito bem feita. Ela trazia muitos distratores. E se você for olhar a estatística dessa prova, a proporção de alternativas marcadas ficou muito distribuída. Em média, 20% para cada alternativa. Então, assim, Daniel, o pessoal não teve uma tendência natural em marcar uma alternativa, não. Eles caíram realmente no distrator. Agora, a dica que eu te dou é, toma cuidado com o comando da questão. Vamos lá, considerando o carro, os seus ocupantes e o muro da figura, a crumple zone aumenta a segurança dos passageiros, pois, durante a colisão, a deformação da estrutura do carro faz o quê? Então, perceba que ele está focando na deformação da estrutura do carro. Não é sobre a colisão como um todo, não é sobre o conceito geral de impulso e quantidade de movimento. As alternativas elas podem ser verdadeiras para outros conceitos, para outros contextos, mas não para a delimitação do comando. Assim como vocês se preparam para a redação e vocês têm uma atenção gigantesca no recorte textual, inclusive isso é uma atenção que eu acho muito massa dos professores de redação. Eles sempre falam qual o recorte do texto, qual o recorte do tema. Cara, você tem que ficar atento ao recorte. Isso é um comando também. Você tem que ficar atento a isso. O que é que ele perguntou, o que é que ele especificou. Porque se você, por acaso, der um deslize, olhar para o lado, der uma engasgada, marcou outra alternativa muito facilmente. E uma outra questão que a gente pode perceber, diversos distratores muito presentes, é a questão 129. Cara, isso aqui é uma questão que era para ser muito simples na prova, uma questão que era para ser introdutória, de um conceito introdutório da termologia, e muitas pessoas erraram essa questão porque caíram num distrator. Então, Daniel, eles não fizeram o quê? Não delimitaram muito bem o comando da questão. Não estou falando do elaborador, estou falando do aluno, tá? O aluno não delimitou muito bem, não percebeu a delimitação do comando da questão. E essas alternativas, elas fazem sentido para o aluno, porque o aluno muito provavelmente já ouviu essas explicações em outros contextos. Olha, em outros contextos. Eu estou tirando aqui o contexto da questão. Então, na hora que eu ouço uma frase como sendo verdadeira, mas é em outro contexto, você errou por generalização. Então, toma muito cuidado. O Enem ela vai te penalizar muito nesse tipo de questão. Por esse motivo, a gente começou esse vídeo falando isso. Os erros por descuido, eles podem estar minando a tua aprovação em medicina pelo Enem, cara. Então, toma muito cuidado. Vamos lá, Daniel, como é que eu corrijo isso aqui? Você tem que chegar na prova menos ansioso. Claro que a ansiedade vai ser natural, mas ela não pode passar mais que 10 minutos ali, certo? Então, toma cuidado com isso. Se policia quanto a isso. Segunda coisa, tenha o contato com muitas questões ao longo da tua preparação, para o teu repertório de questões ele aumentar, ele ser bem vasto. Assim como você se prepara para a redação no Enem, sabendo alguns conteúdos prévios à prova, como por exemplo o quê? Se no Enem chegar lá um tema que fala caminhos sobre o avanço da educação online no Brasil. Cara, eu tenho que ter repertórios de um livro, de um dado estatístico, de uma lei. Isso são repertórios, conteúdos que o Enem não vai trazer na prova, mas ele exige que você saiba. A mesma coisa é com ciências humanas, é com natureza, é com matemática, é com linguagens. Você precisa estar diante de vários repertórios. Então, uma questão como essa de termologia, que é basicamente sobre processos de transformação de energia, processo de transferência de calor, mudança de estado físico, é para você ter muitos repertórios, certo? Então, fica ligado quanto a isso. E se você quiser ter acesso a 15 dias
e ter contato com diversos modelos de questões, acesse aqui o link que está abaixo que eu vou te direcionar direto para a plataforma da Metrius. Você não precisa nem colocar cartão de crédito. É só você entrar e aproveitar as questões, os simulados, as aulas que a gente possui lá. Quer mais vídeos como esse? Aqui do lado deve ter mais vídeos.